Você sabia que existe uma continuação de Clube da Luta, mas que só foi lançada em quadrinhos? E que nessa história a gente descobre a verdadeira identidade do Tyler Durden, que é algo totalmente diferente do que a gente achava? Então fica de olho, porque eu vou te explicar exatamente o que aconteceu, com spoilers. Mas primeiro, a vinheta para dar tempo de você se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Então, em primeiro lugar, é muito importante dizer que essa é uma continuação do livro Clube da Luta e não do filme. Isso não quer dizer muita coisa, porque para a história em geral não faz muita diferença. E se não faz diferença, por que eu disse que isso é muito importante? Calma, jovem quimeroso, fica comigo até o final que eu vou contar tudinho. A história se passa alguns anos depois do filme e do livro. Diferente do filme, aqui o Tyler Durden não conseguiu explodir todos aqueles prédios no primeiro Clube da Luta, então não houve aquela revolução ou caos econômico que a gente imaginava que aconteceria. O que aconteceu na verdade é que o personagem principal acabou se casando com a Marla, e a gente descobriu que ele se chama Sebastian, e eles tiveram um filho. Quanto ao Tyler Durden, ele quase deixou de existir, desde que o Sebastian começou a fazer terapia e tomar remédios para a dupla personalidade. Eu disse que ele quase deixou de existir porque a Marla não está satisfeita com a vida pacata do casamento e quer o Tyler de volta, chegando ao ponto de tirar o medicamento do marido em algumas noites, sem ele saber, para poder transar com a personalidade do Tyler. E mais pra frente, a gente vê que o próprio terapeuta do Sebastian está trabalhando para o Tyler Durden, e através de hipnose consegue chamar ele de volta toda semana, quando o Sebastian vai para terapia, sem que ele saiba. Com isso, o Tyler Durden consegue manter sua organização funcionando, mas agora em nível mundial. Até aí tá tudo interessante, mas a história começa a cair por água abaixo mesmo quando o filho do casal é sequestrado por Tyler Durden. E eles saem em busca do garoto, cada um à sua maneira. Sebastian tenta se infiltrar na organização do Projeto Mayhem, e Marla entra numa viagem muito louca, literalmente. Você lembra daqueles grupos de apoio que eles participavam no filme? E lembra daquela mulher que estava em fase terminal e só queria fazer sexo mais uma vez? Pois é, quando seu filho desaparece, a Marla volta a procurar esses grupos de ajuda e vai em um de crianças com doenças terminais. Lá, ela conhece uma garotinha que se propõe a ajudar e é podre de rica. No fim das contas, essa garotinha é aquela mulher do primeiro filme, que sai pelo mundo com a Marla procurando pelo garoto. Ela chega ao ponto de recrutar um exército de crianças com doenças terminais para hackear a organização do Tyler e invadir atirando de paraquedas um castelo deles na Europa. Outro personagem da primeira história que tem um certo destaque é o Robert Paulson, aquele cara grandão que teve câncer por usar hormônios e morreu numa das missões do Tyler Durden. Então, ninguém sabe como ele também voltou, mas agora como um tipo de zumbi. A história já tá bem ruim nesse ponto, mas começa a piorar quando entra em cena o próprio autor, Chuck Palahniuk. Em vários momentos, a história corta para ele, em uma mesa com a equipe dos quadrinhos, discutindo os rumos que a história vai tomar. A coisa chega ao absurdo de personagens telefonarem para ele, pedindo uma alteração na história para sair de algum beco sem saída. E é aí, meus amigos quimerosos, que a coisa piora de verdade. Piora porque o Tyler Durden agora não é mais o Sebastian e passou pro filho dele. Aí também começam as primeiras revelações sobre a identidade do Lourão. Todo mundo fica surpreso quando ele se transfere pro garoto, mas aí descobre-se que ele na verdade é um vírus. Mas só que não, porque depois de contar que ele é um vírus, uma página da história mostra Tyler Durden em sua forma original, como uma certa cobra influenciando uma certa mulher a comer uma certa fruta. É isso mesmo, você não ouviu errado, não precisa aumentar o volume. Tyler Durden é o demônio. Eu não vou contar o final da história porque pode ser que mesmo depois de tudo isso que eu falei, você ainda vai querer ler Clube da Luta 2. Mas a coisa toda acaba de uma maneira tão ruim, mas tão ruim, que ainda sobram muitas páginas depois do final da história. Nessas páginas, a gente vê o próprio autor sendo perseguido pelo público, que está insatisfeito com a maneira como a coisa toda acabou. Ou seja, o próprio autor reconhece que essa continuação é horrível. E lembra lá no começo quando eu disse que é muito importante a gente saber que isso é uma continuação do livro e não do filme? Isso porque essa é a desculpa que o próprio autor dá para o público, dizendo que eles não entenderam porque eles só assistiram ao filme. The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. The second rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. Bem, isso é o que eu tenho para falar sobre o Clube da Luta 2. Eu recomendo que você fique com a memória que tem do filme, ou do livro se você leu, e ignore a história em quadrinhos. Mas se você realmente quiser ler a HQ, ela foi lançada no Brasil pela editora Leia, e eu vou colocar o link aqui embaixo para facilitar. Se você gostou dessa resenha e quer mais vídeos sobre quadrinhos, deixa seu like, se inscreva no canal Quimera e acompanhe a gente nas redes sociais. Um abraço!